Vamos dar início aqui ao nosso mais um encontro, que chegou agora, eu acabei de dizer aqui, hoje é o oitavo, nosso último encontro dessa primeira turma, né? Depois a gente vai para um nível mais avançado. Foi legal estar esses 8 encontros aqui com vocês, muito interessante, a gente vai trocando experiências, né? A gente sempre fala que a interação é muito importante, né? Eu gosto muito de ouvir vocês, né? Porque a gente aprende também, e a gente costuma falar que a vida é um eterno aprendizado, né? Ninguém sabe tudo nessa vida. Alguns, às vezes, têm mais experiência, mais tempo, mas é sempre um aprendizado, uma trocas de informações. Então, é muito legal estar aqui com vocês. Também eu vou aprendendo muita coisa aqui com vocês, conhecendo bastantes colaboradores aí, né, do nosso time Mercadão, que às vezes não é a região que eu faço de consultoria, né, e a gente vai conhecendo aqui a galera do Brasil inteiro do nosso Mercadão dos Óculos. Pessoal, vamos lá então, vou abrir a nossa tela aqui. Hoje a gente vai falar de anamnese. Qual a importância de uma anamnese? Como fazemos uma anamnese bem feita, tá? O que essa anamnese ela vai me dar de retorno lá no final da venda, o que ela vai me ajudar, o que ela vai me trazer de benefícios ali com o cliente, né? Então, a anamnese é uma parte muito importante, como todas as outras, é claro, do nosso processo da venda, tá? Anamnese é um termo, né? Termo técnico usado, né? Às vezes a gente faz muita anamnese, mas a gente não sabe o que é o nome anamnese, né? A gente faz bastante na loja, mas não sabia que isso se chamava anamnese, né? Então, a anamnese, pessoal, só para vocês entenderem aqui, eu coloquei a origem da palavra, né? A origem da palavra, se ela veio do grego, né? Significa trazer algo à memória, né? Fazer com que a pessoa se lembre de alguma coisa, né? Trazer informações ali em determinado setores, ali principalmente da área da saúde, tá? Então, pessoal, a anamnese são perguntas feitas, né, identificadas como importantes para cada ramo de atividade, né? Ela é muito usada principalmente na área da saúde, tá? Ela é muito importante na área da saúde. Na área da saúde é mais que uma obrigação você fazer uma anamnese para poder direcionar algumas coisas ali ao paciente, né? Então, a anamnese são várias perguntas identificadas como importantes para cada ramo. É uma entrevista realizada pelo profissional, no nosso caso de saúde, ao seu paciente, né? Não vamos falar cliente, vamos tratar o nosso cliente como nosso paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial do diagnóstico desse cliente. Em outras palavras, é uma entrevista, perguntas que busca relembrar todos os fatos que relacionam com a doença e a pessoa doente, tá? Então, a anamnese, pessoal, resumindo aqui, são perguntas que a gente vai elaborar ali na hora da venda, tá? Para poder tirar informações desses clientes e essas informações eu direcionar para o melhor produto para esse cliente, né? Então, o cliente que vai me trazer as informações que vai resultar num produto de melhor qualidade para ele, num tratamento que vai resolver o problema dele. Então, a anamnese é muito importante, tá? E a anamnese tem que vir do cliente, né? O cliente que tem que trazer essas informações para você. Claro que, na maioria das vezes, a gente atende clientes muito fechados, né, que não tem tanta abertura, e a gente tem que tirar essas informações fazendo algumas perguntas, tá, pessoal? Mas eu costumo falar que uma anamnese não é aquela coisa, assim, você pegar uma prancheta, vou fazer um diagnóstico, aquela terapia, não, né? É ali na conversa, ali, demonstrando armações para o cliente, é ali na hora do café que você oferece para ele, e ali você vai conversando, fazendo aquele bate-papo com ele, e aí você vai tirando informações dele ali esporadicamente, né? Não é aquela coisa telemarketing fechada, não. Com o nome, João, né? Você não está fazendo um checklist, vamos dizer assim, né? Não é um checklist, né? É uma conversa ali que aí você vai, pelo jeito mineirinho, comendo pelos cantos ali, tirando algumas informações desse cliente para poder trazer essas informações e direcionar o melhor produto para ele. Pessoal, quem não faz anamnese, pessoal, não faz uma venda que vai
resolver o problema do cliente. Quem não faz uma anamnese não consegue fazer uma venda agregada. Quem não faz uma anamnese, pessoal, provavelmente seu cliente não vai ficar satisfeito com o produto que você entregou para ele. Porque sem anamnese você vai estar sem direcionamento, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você vai oferecer. Com a anamnese você consegue direcionar e fazer esse direcionamento para o cliente. Ok? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem colocando no chat aqui, tá bom? E a gente vai esclarecendo aqui as dúvidas de vocês. Pessoal, aqui tem uma informação que é bem legal, tá? Uma anamnese, quando ela é bem conduzida, ela é responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica, liberando 10% para o exame clínico e apenas 5% para exames laboratoriais. Olha que legal, né? Puxa aí na sua memória, né? Quando você vai ao médico, e aí qualquer tipo de especialidade, e aí ele senta você lá na mesa, né? E ele pergunta: Ô João, tudo bem? E aí, o que aconteceu? O que você está sentindo? Né? Já tomou algum remédio? Que remédio você está tomando? Esse remédio foi bom para você? Faz quanto tempo que você toma esse remédio? Tá? Quanto tempo que você tem essa dor? Né? E ali, nessa conversa com o médico, ele está fazendo ali uma anamnese com você. Né? Ele está tirando informações. E normalmente o médico já consegue ali, só nessa anamnese, 85% ele já tem certeza do seu diagnóstico. Olha que legal. Né? Ele apenas pede para você fazer um exame ou de imagem ou de laboratorial para ter certeza se é aquilo mesmo que ele desconfiava. Então, no caso de uma especialidade médica, 85% do diagnóstico ele já consegue saber apenas pela anamnese. Tá? Então, olha que interessante. Então, principalmente na área da saúde, a anamnese ela é fundamental no processo ali para sanar as dores e resolver os problemas do cliente, né? Não é bem legal quando... Até puxei uma coisa aqui na minha cabeça, né? Olha que legal, uma informação não, uma lembrança, né? Um tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Eu tive um problema de tendinite, muito tempo atrás. E aí eu fui no médico, ele passou um remédio e não curava, né? A dor persistia. Aí foi um outro médico, ele passou outro remédio e a dor persistia. E aí eu fui numa terceira médica, e aí, conversando comigo, ele foi tirando as informações, fez uma anamnese mais correta. E aí ele pegou e direcionou um outro remédio para poder curar essa dor que eu tinha aqui no pulso, vamos dizer assim, né? Tendinite, é uma dor que a gente tem aqui no pulso. E aí, nesse terceiro médico, ele me direcionou um remédio. E aí, esse remédio me deu certo, né? Esse remédio, ele curou essa dor que eu tinha aqui. E aí, o que aconteceu? Esse médico me marcou muito, porque eu lembrei da anamnese que ele fez, ele perguntou do meu dia a dia, ele perguntou com que eu trabalhava na época, ele perguntou a frequência que eu movimentava meu pulso, vamos dizer assim, sendo que os outros dois não fizeram isso. E ali, mediante essas informações, ele me direcionou ali para uma fisioterapia mais específica e me deu um remédio mais específico, diferente dos outros médicos. E aí, com esse médico, com esse doutor, eu consegui resolver e sanar a minha dor, né? E aí eu peguei uma confiança muito grande nele, né? Toda vez, ele é um ortopedista, então toda vez que eu tenho alguma situação ortopédica, eu volto nele, porque eu lembrei que ele resolveu aquele problema que outros dois médicos não tinham resolvido. Olha que interessante, né? Eu trouxe essas informações para vocês, pessoal, porque na nossa unidade é a mesma coisa, tá? Quando o cliente ele chega na sua loja, você faz uma anamnese correta e você oferece um produto que vai sanar a dor dele, ele vai lembrar de você para o resto da vida. Ele vai lembrar de você na hora que ele for fazer um auto-óculos, na hora que ele for indicar alguém, ele vai lembrar de você toda vez que alguém falar, eu tenho que fazer um óculos, ele vai lembrar de você, tá? Então, por isso que é muito importante a anamnese para você fazer a venda correta. Ele não vai lembrar de você se você fazer uma venda errada, ele não vai lembrar de você se você colocar um produto que não vai sanar a dor dele, né? Se você colocar um tratamento que não vai sanar a dor dele, vamos dizer assim. Então, a anamnese é muito importante para isso, principalmente para uma venda bem realizada e no pós, né? Eu costumo falar que no nosso ramo, costumo dizer assim, ó, se for para vender uma vez só para o cliente, eu nem gosto de vender. Eu quero vender para esse cliente mais vezes, né? Imagina um cliente com potencial de usar óculos, hoje com 30 anos ele chega na sua ótica. Se ele começou a usar com 30 anos, provavelmente ele vai usar o resto da vida. Caso, mediante cirurgias, alguma outra coisa,
mas provavelmente ele vai usar óculos para o resto da vida. Imagina ele com 30 até 70 anos, sei lá, esse cliente, você fazendo um óculos para ele todo ano. Todo ano você fazendo esse óculos. Olha que interessante, você vai ter um cliente em potencial dos 30 até os 70 anos, desde que você vendeu um produto que foi eficaz naquela dor que ele está sentindo. Tá? Então, pessoal, a anamnese é uma parte muito importante da nossa venda. Tá? E aí, pessoal, a gente tem aqui algumas perguntas práticas que a gente costuma fazer na anamnese, né? E por que que a gente faz essas perguntas, né? Então, é muito importante, eu costumo falar assim, que vendedor bom não é aquele vendedor que fala pelos cotovelos, não, né? Fala, não, vendedor bom tem que falar pelos cotovelos. Não, vendedor bom é aquele que ouve mais e fala diretamente o necessário para esse cliente. Porque se você fala pelos cotovelos, e aí você não ouve o cliente, você não soube fazer a anamnese com ele, você não soube tirar as dores deles, não deu espaço para ele falar ali na venda, o que adianta? Você vai oferecer um produto que provavelmente não vai ser direcionado para ele, ou não vai resolver e sanar a dor que ele está sentindo. Tá? Então, aqui tem algumas perguntas realizadas na anamnese que a gente costuma fazer. Tá? Se alguém tem alguma... Eu coloquei as mais praxes do mercado, né? Se alguém tem alguma outra interessante que não esteja aqui, também pode colocar, pode compartilhar aqui com o grupo, né? Falar, eu faço essa pergunta aqui, eu faço essa anamnese com a pergunta tal, que dá muito certo. Pode compartilhar aqui no nosso chat, que é bem interessante, porque aqui a gente está para trocar informações. Ok? Né? Então, a primeira pergunta prática que a gente faz, né? Por que que você foi ao médico, né? Quando você faz essa pergunta, provavelmente o cliente vai trazer uma dor para você, né? Muita dor de cabeça, cansaço, insônia por algum motivo de uso de aparelho eletrônico, o braço está ficando mais curto, vamos dizer assim, né? Estou precisando afastar mais para ler. Então, uma pergunta importante é por que que você foi ao médico? O que que você está sentindo, né? Que aí você já dá brecha para ele trazer as dores para você, né? Eu costumo brincar quando a gente faz essa pergunta para um idoso, né? Aquelas pessoas mais idosas que gostam de conversar muito, ela fala, filho, eu fui ao médico, eu estava sentindo dor de cabeça, dor no corpo, mas aí eu fui no médico, aí eu fui no outro, mas aí o INSS não me pagou, mas aí meu neto está com problema que não sei o quê. Filho, mas aí não tem remédio no postinho, traz informações da vida inteira, né? Às vezes você não precisa fazer todas as perguntas, só a primeira que você faz, ele já despeja ali várias dores em você, né? Mas isso é legal, eu sempre gosto de atender idosos, né? Porque muitas vezes, quando ele vem na nossa unidade, né? Principalmente o idoso, ele está precisando ali até de uma pessoa, né? Para bater um papo, para desabafar um pouco, né? E a gente fala que na nossa profissão a gente é um pouco de psicólogo, um pouco de terapeuta, um pouco de tudo, né? A gente não é só consultor, a gente não é só vendedor, né? Mas é legal quando vem um idoso e ele começa a trazer essas informações, né? Trazer essas dores para você, quer dizer que ele já está confiando um pouco mais em você, né? Quer dizer que ele já está se sentindo mais amigo de você ali e ele está trazendo as informações, talvez não necessárias, mas ali gera uma interação e isso é muito importante ali na hora da venda, né? Porque ele vai começar a passar a sentir mais confiança em você, né? Então, legal, por que que você foi ao médico? Deixa o cliente despejar, depois que ele despejou, você vai e continua fazendo a anamnese, ok? Gostou da consulta com o médico? Isso é muito importante, pessoal, né? Antes de você elogiar ou criticar o médico, você pergunta para o cliente primeiro, né? Porque uma vez eu estava numa loja, aí o cliente entrou assim, né? Falou, eu fiz com o doutor fulano de tal. Aí a vendedora falou, nossa, ele é bom demais, né, esse vendedor? Aí a cliente olhou para ele e falou, odiei ele, não gostei dele. Olha, aí a vendedora ficou assim, travou, não sabia o que falava, não sabia o que dizia para o cliente, né? Então é muito importante, antes de você elogiar um médico, pergunta para o cliente, o senhor gostou da consulta com o doutor fulano de tal? Né? Se ele gostou, aí você faz o elogio que você teria que fazer. Não, ele é muito bom mesmo, a receita dele são bem precisas, ele é bem atencioso, né? Se ela falar, não gostei, ele é muito ruim,
Aí tenta perguntar, não, mas por quê? O que aconteceu? Só que aí, nesse caso, você não tenta concordar com ela, né? Porque aí depois ela é capaz dela falar assim, quando ela voltar no médico, não, a outra ótica lá falou mal do senhor, né? É muito importante você perguntar primeiro para saber como que foi a consulta ali, qual o sentimento desse cliente com o médico, antes de falar alguma informação desse doutor, ok? É o seu primeiro óculos? Já usou óculos alguma vez? Né? Essa é uma informação muito importante, tá? Para a gente já direcionar algum produto no sentido de armação, né? Então eu vou direcionar ali ou um acetato ou um metal, né? Saber o que ele já usava, se ele queria manter o mesmo padrão ou não. Se ele não tivesse o mesmo padrão, né? Para ver se ele mantém o mesmo padrão que ele usava, tá? É muito importante, pessoal, eu vejo muito isso na ótica, às vezes é o primeiro óculos do cliente, né? E aí o vendedor pega e fala assim para ele, mas você gosta de metal ou de acetato, né? Ele olha e fica assim, tipo, o que é metal, o que é acetato, né? Se é o primeiro óculos do cliente, ou até se ele já usar, ele não sabe, né? Então a gente tem que explicar. Ó, seu João, ó, a gente tem um de metal, é esse modelinho aqui, ele tem a plaqueta, né? A gente tem um de acetato, é essa massinha aqui, ela tem um conforto melhor no nariz, ela esconde melhor a espessura, né? Então é importante explicar para o cliente as condições da armação que você está demonstrando para ele. Porque ele não sabe o que é um metal, o que é um acetato, o que é um três peças, o que é um ball grip, né? Então é sempre importante você explicar para ele principalmente os materiais, as diferenças da armação. Não só perguntar, né? Você gosta de metal ou de acetato? Né? E aí ele fica meio perdido, ele não sabe nem o que você está falando, né? E aí gera até um desconforto quando você fala isso para ele. Por quê, né? Porque ele se sente ali um pouco, às vezes, menosprezado, porque ele não sabe. Você está trabalhando com ele achando que ele sabe qual que é a diferença, né? Então, às vezes, ele se sente até menosprezado nesse sentido, né? Então, essa pergunta é muito importante. Seu primeiro óculos, né? Se for, você vai ter que explicar com mais calma, vai ter que explicar com mais facilidade o produto, porque ele nunca usou óculos, então é muito importante você explicar todos os detalhes. Tá? Se ele já usar, você vai ver ali o que, que ele usa, um tratamento, o que, que ele já usa, a espessura da lente que ele já usa, o modelo de armação, se ele vai manter o mesmo. Tá? Claro que, às vezes, se ele já entrar com óculos, você já vai saber que não é o primeiro óculos, né? Vamos dizer assim. Mas, às vezes, ele entra na sua unidade sem o óculos, né? No rosto, só que, às vezes, ele já usa e deixou em casa, ou está na bolsa, né? Então, essa pergunta é muito importante para a gente saber para onde a gente vai direcionar. É o seu primeiro multifocal? Né? Já usou multifocal? Né? Ah, mas o que é multifocal? Não, aquele longe para perto, né? Você não precisa usar o óculos na ponta do nariz, você vai explicando para ele o que é um multifocal. Ah, não, já uso. Não, nunca usei, só usava só para leitura e agora parece que o médico passou esse trem aí de multifocal, né? Vamos dizer assim. Né? Se ele já usar, pessoal, é muito importante, né? Acho que é de praxe, vocês já trabalham isso, vocês tentarem descobrir o que ele já usa, né? Qual que é a lente que ele já usa, qual que é o corredor que ele já usa, isso é muito importante, né? Ah, William, mas eu não sei ver a marcação da lente ainda, como que eu faço? Pessoal, se a gente não conhecer a lente, não conhecer a marcação, vamos tentar tirar a informação pelo valor. O senhor lembra mais ou menos quanto o senhor pagou nesse óculos aqui? Ah, filho, eu paguei uns 1.200 há um ano atrás, por exemplo, né? Aí você vai olhar a armação dele, você vai falar, pô, essa armação aqui deve custar uns R$ 300. Então, a lente ele pagou uns R$ 900. Ou, às vezes, até ele mesmo traz essa informação para você, né? Então, se a gente não souber reconhecer na marca da água os multifocais, né? Todo multifocal ele tem, para 95% dos multifocais, ele tem uma marca da água, né? Normalmente do lado temporal, do lado de fora, desculpa, do lado nasal, perdão, do lado temporal é a adição. E isso é para você decifrar qual que é a lente que esse cliente está usando, né? Então, então ele sempre fica normalmente na parte nasal aqui, algumas letras ou alguma marcação para identificar qual que é esse produto, tá? Se você não conhecer a identificação desse produto, tenta tirar informação por valor, né? Quanto que o senhor pagou? O senhor lembra mais ou menos, né?
mas sempre tentar ser ali não tão direto, né? Sempre comer pelas bordas, né? Porque às vezes se você é muito direto, ele vai falar, pô, mas por que ele quer saber quanto que eu paguei? Né? Então, às vezes fica uma situação ali que não é legal. Então, ali no bate-papo, "Pô, mas então, você fez aonde? Ah, fiz lá na ótica tal. É, lembra quanto você pagou, mais ou menos? Né? Isso se ele não fez com vocês, né? Porque se você fizer com a unidade de vocês, vocês têm como identificar com mais facilidade, ou até mesmo no sistema de vocês, vocês conseguem ver o que esse cliente adquiriu. Ok? Então, pessoal, a parte do multifocal é muito importante para poder direcionar ali alguma coisa igual a algum produto em questão de qualidade visual, igual ou melhor que ele já usa. Então, quando ele vem com o multifocal, a gente nunca pode regredir, tá? Porque se a gente regredir, ele vai sentir dificuldade na adaptação. Então, é muito importante a gente manter a qualidade ou principalmente melhorar a qualidade que ele já usa, tá? Pessoal, essa pergunta próxima aqui é muito importante, né? Se ele já usar o multifocal, você vai perguntar para ele como foi a sua adaptação com o multifocal. Me fala um pouquinho, como foi lá quando o senhor comprou essa lente, quando o senhor começou a usar, né? E aí ele vai trazer algumas informações, ou boas ou más, né, para você. Ou ele pode falar assim para você, não, quando eu comprei esse multifocal aqui, rapaz do céu, eu demorei para me adaptar, eu sentia muita dor de cabeça, eu caí com esse multifocal, né? Eu olhava para a lateral, não conseguia enxergar nada, eu movimentava o olho, me dava movimentava a cabeça, me dava labirintite, né? Então, isso são algumas informações negativas que ele vai trazer para você sobre uma adaptação do multifocal, né? E às vezes ele até fala, não, eu quero fazer separado porque eu não me adaptei. Faz um só para longe, um só para perto, para mim, porque eu não me adaptei com esse negócio de multifocal aí e não dá certo, não quero. Ou ele já vem com preconceito, né? Na hora que você fala do multifocal, ele fala, ih, minha amiga lá usou, não se adaptou, não, hein? Ixi, minha mãe jogou dinheiro fora, comprou esse trem aí, não usa até hoje, está lá na gaveta, né? Então ele vai trazer algumas informações negativas para você. Quando ele traz essas informações negativas para você, você vai levar para o lado positivo, né? Quando ele trouxer essas informações negativas para você, você vai rebater essas informações negativas com produtos que vai resolver esses problemas que ele trouxe para você. Então, se ele falar assim para você, ah, mas quando eu comprei eu não conseguia subir a escada ou descer a escada, né? O famoso efeito de flutuação. Você vai falar para ele, não, ó, eu tenho um produto aqui, ó, eu tenho a 4K, eu tenho a HD Plus, ou eu tenho a HD, esses produtos ele vai eliminar em até 90% o efeito da flutuação, tá? Então, o senhor não vai ter esse problema de subir e descer a escada, tá? O senhor vai enxergar exatamente onde está o degrau da escada, onde está a sarjeta ali da calçada, tá? Então, você não vai ter esse problema. Diferente do primeiro multifocal que o senhor adquiriu, tá? O primeiro multifocal que o senhor adquiriu, ele não tinha essa tecnologia que eu estou te oferecendo hoje. Olha que legal. Então, ele trouxe um problema para você e você trouxe a cura, a dor, né? Ele trouxe uma dor para você e você deu o remédio para ele, para sanar essa dor desse cliente, né? Ah, coloquei o óculos aqui, eu preciso ficar movimentando muito a cabeça para achar o grau de perto, está muito ruim. Opa, eu tenho um produto aqui, ó, que a transição ela vai ser mais rápida. O que é isso, William? Não, o senhor não vai precisar movimentar tanto a cabeça para achar o campo que você precisa, né? Eu tenho aqui a 4K, HD Plus, HD, que você não vai precisar movimentar tanto o pescoço, né? Então a transição vai ser rápida. O senhor vai achar o longe para o intermediário, do intermediário para o perto com mais facilidade. Olha que interessante. Opa, já ali curei mais uma dor que ele trouxe para mim. Olha que legal. Ah, eu comprei esse produto aqui, mas na hora que eu preciso olhar no retrovisor do carro, eu não consigo. Para que eu vou querer multifocal? Então, mas o que o senhor comprou, que o senhor adquiriu da outra vez, ele é um pouco mais restrito o campo de visão periférico, né? Ó, vou te dar uma opção aqui que o senhor não vai ter esse problema. Tá? O senhor pode adquirir esse produto e confiar em mim que o senhor vai conseguir enxergar no retrovisor do carro com facilidade. Então, olha que legal. Então, todas as dores que ele trouxe para você, de não adaptação, os preconceitos do multifocal, você tem como você rebater, né? E indicar um produto que vai sanar a dor dele, né? Indicar um remédio que vai sanar a dor dele, né? Então, no multifocal, principalmente, o que a gente mais ouve são esses preconceitos, né? Ou essas situações
que o cliente traz quando a gente pergunta como foi a sua adaptação ao primeiro multifocal, né? E aí, se ele trouxer informações boas, melhor ainda, porque provavelmente ele vai estar com uma lente de melhor qualidade, né? E aí provavelmente já vai ser uma lente agregada, e aí você só vai trabalhar a questão da melhora do campo de visão. Então, ó, o senhor já usa uma lente boa, tal, vamos dar uma melhorada, vamos expandir um pouco mais ali o seu campo de visão periférico, né? Então, mas na maioria dos casos, quando a gente atende o cliente de multifocal, tá um vício muito grande de vender lentes de menores qualidades, de campo de visão mais estrito. Então, a gente tem muito esse feedback negativo do cliente quanto ao multifocal, né? Principalmente esse, eu quero fazer óculos separado porque não me adaptei com o multifocal. Não, o senhor não se adaptou porque o senhor não adquiriu um multifocal específico para o que o senhor precisa. Aqui no Mercadão, a gente se preocupa com a sua saúde visual. E eu vou te direcionar um multifocal específico para o senhor, tá? Ele vai ser personalizado para o senhor e aí ele vai resolver esse seu problema de adaptação que o senhor não teve na outra ótica, um exemplo. Tá? Então, você quebra ali todos os paradigmas que ele trouxe para você do multifocal. Opa, só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Se não for o primeiro multifocal, né, como foi a sua adaptação, que a gente falou agora, identifique o produto, o tratamento que ele usa. Então, isso é muito importante, né? A lente que ele usa, qual o tratamento, se é um antirreflexo, se é um filtro de luz azul, se é um fotossensível, né? Então, tenta identificar ali que você já vai ser mais direcionado ali para a venda mais assertiva, né? Normalmente, a questão de tratamento, são poucos que sabem o que ele usa, a não ser seja um fotossensível, né? Ou um Transitions, que ele vai falar que é o que escurece, mas às vezes antirreflexo ou filtro de luz azul, às vezes muito ainda não tem esse conhecimento se usa ou não, né? Às vezes você fala, você usa com antirreflexo, né? Você fala, mas o que é isso, né? Às vezes ele nem sabe, né? Então, tentar identificar ali. Se ele souber responder também, a gente faz essa pergunta para ele, para tirar essa informação desse cliente. Ok? Você tem sensibilidade à luz, né? A luz do sol, a luz eletrônica, né? Provavelmente, se ele tem um olho muito claro, se ele fica muito tempo exposto ao sol, ele vai falar que sim, que ele tem muita sensibilidade à luz, né? Já é uma deixa de você indicar um produto escurecedor, um produto fotossensível, um tratamento transitions para esse cliente, né? Tem sensibilidade à luz eletrônica? Que isso? Como que é o seu dia a dia lá no seu trabalho, né? Trabalha em frente ao computador, sente muita dor de cabeça? Sinto cansaço visual? Sim. Ó, isso é provavelmente direcionado do aparelho eletrônico que o senhor fica muito tempo exposto, né? Ou tem um produto que vai resolver esse seu cansaço visual e essa sua dor de cabeça. Mas qual que é? É a lente com tratamento de luz eletrônica, o tratamento de filtro de luz azul, né? Ele trouxe uma dor para você está devolvendo o remédio para ele. Olha que legal, né? Eu costumo comparar muito a nossa, até falo nos meus treinamentos presenciais, né, que eu costumo comparar muito a nossa profissão como a de um farmacêutico, né? Como que funciona a profissão do farmacêutico, né? Normalmente você vai lá no médico, faz a sua consulta, o médico te entrega a receita, você pega a receita, leva lá na farmácia, para o farmacêutico, para o balconista, e ele vai falar para você exatamente, ó, você tem que tomar omeprazol de 6 em 6 horas, você tem que tomar tal produto de 12 em 12, esse aqui de uma vez por dia, antes do almoço. Normalmente é assim, não é? Então, quer dizer, você vai até o médico, no teu farmacêutico, entrega a receita para ele e ele te direciona o que você tem que usar, né? Pessoal, na ótica é a mesma coisa. O cliente ele não entende de lente, tá? Ele não entende de produto, né? Então, você é o farmacêutico da sua unidade. O cliente vai chegar com a sua receita, você que tem que indicar qual que é o melhor para ele. Não é ele que tem que escolher, não, eu quero aquela lente, ó. Aqui, ó, eu vou te indicar um produto que vai específico para o que você precisa, né? Então, a gente fala que 90% das vendas é o balcão que realiza, é você que realiza, né? Então, você tem que ser o farmacêutico ali, você tem que direcionar o produto que vai sanar a dor daquele cliente, que vai resolver aquela dor, que vai resolver aquele cansaço visual, que vai resolver aquela falta de adaptação desse cliente. Você é o responsável por isso, né? Por isso que a gente fala que a nossa profissão não é só vender, nós somos consultores da área da saúde, né? A gente está oferecendo
entregando um produto que vai sanar as dores desse cliente e cuidar da saúde visual dele, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e fazer essa anamnese correta, tá bom, pessoal? Faça uma anamnese bem feita que vocês vão ver que vocês vão fidelizar e muito esses clientes de vocês, né? Tem algum modelo de preferência? Né? Já viu algum modelo, alguma cor que você mais gosta? Por que é interessante essa pergunta, pessoal? Muitas vezes o cliente entra na loja e aí você começa a pegar produto, pegar produto, pegar produto, experimenta um, experimenta dois, experimenta três, experimenta quatro, experimenta 10, experimenta 20, e aí você vai olhar na mesa, você não vê mais a mesa de tanta armação que tem em cima da mesa, né? Isso vai gerando um desgaste para o cliente. Por quê? E o cliente vai falar, nossa, estou experimentando tudo nessa ótica e não estou gostando de nada, né? Essa ótica não tem nada que eu gosto, um exemplo. Às vezes a gente não fez essa pergunta, né, algum modelo de preferência, alguma cor que ele gosta, e a gente está pegando produtos que não é da preferência dele, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, modelo de preferência, cor, mais quadrado, ó, o acetato é assim, o metal é assim, qual que você prefere? A gente começa diminuir o funil e filtrar mais esse cliente, né? Não é muito legal quando você pega um óculos, você vai oferecer uma ação para o cliente, você fala, experimenta essa. A primeira que você pega, ele coloca no rosto e fala, nossa, amei essa, gostei dessa. A primeira, né? Você fala, nossa, acertei de cara, olha que legal, né? É muito legal quando o cliente, você já leva um produto já direcionado para ele, de acordo com essas informações. E ele já gosta da primeira que você leva, né? Você fala, pô, fui bem assertivo, né? Agora é diferente quando você vai lá, pega 5 armação, ele não gostei, não gostei, não gostei. Aí você pega mais 5, não gostei, não gostei, não gostei. Aí você vai pegando e não gosta de nada. Aquilo vai dizer assim, vai raspando ali tua relação com o cliente. Você fica assim, poxa, esse rosto não gosta de nada, né? E às vezes ela está pensando assim também, pô, mas essa ótica não tem nada do meu gosto, né? E fica aquela coisa de que provavelmente não vai ser feita e realizada a venda, né? Então tem que ser assertivo, principalmente também no modelo de armação, para oferecer para esse cliente. É muito importante. Qual sua profissão, pessoal? Isso aqui é uma outra pergunta bem interessante, né? Me fale um pouco do seu dia a dia. O que o senhor faz no dia a dia do senhor? O seu trabalho. O que o senhor faz no seu trabalho? Né? Muito computador, muito dinâmico, rua. Não sei, fala um pouquinho para mim, naquele bate-papo ali, né? A gente normalmente costuma fazer a anamnese na hora do que a gente oferece o café, né? Por isso que o café, a gente pega muito e fala, não, oferece o café, oferece uma água para o cliente, né? Oferece alguma coisa. Então, normalmente, essa anamnese, ela é feita ali ou na hora que você oferece um café para o cliente, né, ou às vezes quando está demonstrando a armação, né, cada um tem uma maneira de fazer do seu jeito, né, mas normalmente ali na hora você oferece um cafezinho, o cliente está tomando café, uma água, ou alguma outra coisa que você ofereceu para ele, né, a anamnese sai com mais facilidade, vamos dizer assim, o cliente te traz informações com mais facilidade, né. Por que a profissão, William? Pela profissão eu vou saber se for um multifocal, qual multifocal que eu vou indicar para ele. Tá? Eu posso indicar um ocupacional como uma segunda lente. Pô, ele comprou um multifocal, mas ele trabalha ali o dia a dia no computador, no ambiente fechado. Vou oferecer um segundo par para ele, uma lente ocupacional, né? Ah, mas poxa vida, esse cliente aqui, olha, ele gosta muito de armação curvada, eu percebi aqui, um pouco mais curvado, ele tem um astigmatismo um pouquinho alto, né? E aí, o que eu vou oferecer para ele? Pô, eu posso oferecer a visão simples Neurolux HD, né? Que ela ajuda muito para quem tem a questão do astigmatismo e gosta de armações um pouquinho mais curvadas. Olha que interessante, né? Então, a profissão vai dizer muito, principalmente também o tratamento que você vai oferecer para o cliente. Então, imagine se uma pessoa é muito dinâmica, né? Se movimenta o dia inteiro, você vai lá e coloca um corredor restrito para ele. Ele vai se adaptar? Provavelmente não. Se ele for muito dinâmico, né? Se ele se movimenta o dia inteiro, se ele não para, é computador, é rua, né? Então ele tem essa facilidade de se movimentar, né? Provavelmente você vai vender um produto para esse cliente que não vai ser específico para ele, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai falar, pô, menina lá do Mercadão me vendeu um óculos errado. Nossa, aquelas lentes do Mercadão não prestam, vamos dizer assim, né? Só que aí a gente não foi
específico, né, e direcionou aquele produto para resolver esse problema do cliente. Então, a profissão diz bastante, né? Como que ele vai usar o dia a dia dele, o que que ele faz, o que que eu vou oferecer de campo de visão, o que que eu vou oferecer de tratamento para ele, se eu vou oferecer um fotossensível, se eu vou oferecer um filtro de luz azul, né, se eu vou oferecer um transitions, né? Então, você tem esse leque aí de opções para oferecer de acordo com a profissão dele. Então, é muito importante a gente entender um pouquinho da profissão dele. Tá? Muitos usam a profissão também, né, para a questão de saber se o cliente tem potencial de compra numa venda mais agregada, né? Nem sempre isso dá certo, né? Eu costumo falar que a maioria dos meus clientes, os que gastavam mais comigo, é os que tinham menos dinheiro, vamos dizer assim, que não tinha uma profissão que financeiramente era muito alta, que não ganhava tão bem, às vezes um senhorzinho aposentado, uma pessoa mais humilde, normalmente gastava mais do que aquela pessoa financeiramente melhor, vamos dizer assim, maior, né? Mas, assim, não tem regra, né, pessoal? Às vezes a gente não sabe. Às vezes aquela pessoa financeiramente bem, né, ele gasta bastante, às vezes não. Normalmente aquela senhorinha que é aposentada, né, ganha lá R$ 1.200 por mês, vai lá e compra uma 4K com você, né? Às vezes não, né? Então, na anamnese a gente vai sentir ali muito dessa questão do cliente. Se ele já usa, o que que ele já usa, o dia a dia dele, né? A gente consegue direcionar para essas situações. Tá, pessoal? Então, a anamnese é muito importante nesse sentido da profissão, né? Tem algum hobby? Tem algum esporte, né? Você gosta de praticar algum esporte? Fala um pouquinho para mim, né? Agora, há pouquinho, eu falei um pouco dos clientes que gostam um pouquinho mais de armação mais curvada, né? Que a gente tem a nossa visão simples Eurolux HD Freeform, né? Claro que tudo tem um limite, né, pessoal? Você não vai pegar uma curva 8 lá e colocar um astigmatismo de -6 e vai falar, não, o William falou que essa lente é boa para armação curvada, né? Tudo tem um limite, né? Então, mais aquela armação que não é tão curvada, né? Que não é uma curva 8, vamos dizer assim, né? E que o cliente tem ali um astigmatismo 2, 3, né? Até 4, vamos dizer assim. Essa lente vai ajudar em muito de diminuir as distorções laterais nesse produto mais curvado, né? Então, ali, de acordo com o hobby dele, né? O que ele vai fazer no dia a dia, eu já posso colocar numa visão simples, uma Eurolux HD Freeform visão simples, tá? Ou tem também a Eurolux Relax, né? A visão simples Relax, né? Para aquela pessoa que tem visão simples, que é monofocal, que tem entre 30 e 40 anos, que tem miopia, que trabalha em frente ao computador, eu posso oferecer uma Relax para ele de visão simples, né? Para que eu vou oferecer uma CR com AR? Né? Por que eu não posso oferecer um produto de melhor qualidade ali para ele trabalhar ou ficar em frente às suas telas? Ok? Então, pessoal, aqui tem algumas, fiz um catado, vamos dizer assim, né, das perguntas mais frequentes, né? A gente falou da profissão também, né? A profissão também vai definir bastante, né? Ou o esporte, né? Que o material que eu vou colocar, né? Se eu vou colocar um material mais resistente ou não, né? Que eu falei, às vezes o cara é pedreiro lá, aí tá lá batendo massa e cai tijolo, cai terra, cai martelo, tudo nele lá, né? Vamos dizer assim, né? A gente sabe que é uma profissão de risco, vamos dizer assim, tem muito contato, né? Aí eu tenho que oferecer uma lente mais resistente, né? No caso, uma policarbonato, uma Trivex, né? O mecânico, por exemplo, né? Às vezes está embaixo do carro, pode ter contato com alguma coisa, pode cair uma chave, pode bater, né? Então, também eu vou oferecer uma lente mais resistente, né? Então, eu tenho que ali, na anamnese, analisar os riscos daquele cliente, né? Então, principalmente quando ele tem muito contato com esse tipo de produto, impacto, vamos dizer assim, a gente já indica também o material, o policarbonato ou a Trivex, como a gente já falou em outros treinamentos aqui sobre isso. Ok, pessoal? Então, aqui eu fiz um catado aqui, só para vocês entenderem, vamos dizer assim, umas perguntas mais frequentes, né? Se alguém tiver alguma pergunta diferente dessa, manda aqui no chat também, compartilha com a gente, né, com os nossos colegas aqui. Fala, William, eu faço essa pergunta normalmente aqui, pô, dá um resultado legal na anamnese, eu consigo direcionar para um produto tal, né? Então, é muito importante também ali o feedback de vocês aí na unidade de vocês, tá bom? Pode mandar no chat aqui e a gente já vai se falando, tá?
Então, aqui, pessoal, então, se ele é um usuário novo, não deve ter a mínima ideia do que é usar um par de lentes, tá? Então, a gente vai ter que explicar para ele. Se ele é um usuário de multifocal, tenho que saber o que ele usa, porque pode ser que eu ofereça um produto abaixo do que ele está usando, né? Uma vez eu estava numa loja, né? E aí, numa unidade, cheguei, e aí a vendedora estava realizando uma venda e tal. Pegou, fechou a venda, o cliente foi no caixa, pagou R$ 1.800. Aí eu cheguei nela e falou, pô, 1.800, parabéns, tal. Né, depois, né? Ela falou, 1.800, pô, venda legal, fiz uma venda bem alta aqui, minha primeira venda do dia. Eu falei, pô, que legal, já dá um gás, né? O resto do dia, né? E aí o cliente passou o cartão lá, passou o cartão, R$ 1.800. E aí o cliente, depois que o cliente passou o cartão, ele pegou e falou assim, poxa, aqui no Mercadão é mais barato mesmo, hein? Olha, essa lente aqui que eu paguei hoje R$ 1.800, essa aqui eu fiz há um ano atrás, eu paguei 2.700. Cliente já acostumado a gastar R$ 2.700. Quer dizer, provavelmente o vendedor não fez uma anamnese correta, ou não reconheceu a lente que ele usava, ou não perguntou quando ele tinha gastado. E aí, quer dizer, ele fez uma venda lá de 1.800. Se ele tivesse oferecido um produto de R$ 3.000, esse cliente ia comprar. Porque ele já estava acostumado a pagar 2.700 na lente dele há um ano atrás, 2 anos atrás, não lembro exatamente. Tá? E olha que interessante. Provavelmente pode ser que ela tenha colocado uma lente de menor qualidade ou de menor campo de visão para esse cliente. Tá? Se isso aconteceu mesmo, provavelmente ele não vai sentir segurança mais de voltar na loja. E aí eu perguntei para ela, mas você conversou com esse cliente, né? Na hora que ela falou assim, pô, eu gastava 2.700 na outra ótica, aqui gastei 1.800, pô, que legal. A vendedora já olhou para mim com cara de, putz, que cagada que eu fiz. O que será que eu fiz de errado, né? Já tinha passado o cartão, não tinha como voltar atrás, né? E aí depois eu conversando com ela, ela falou, não, eu ofereci um produto lá e não olhei o que, que ela usava, né? Não descobri quanto que ela já tinha pago. E aí eu fiz uma venda de 1.800, achei que estava balando. E aí vamos torcer para na hora que ela voltar, seja no mesmo campo de visão que ela já usava, né? Então, eu falei, vamos aguardar agora, não tem mais o que fazer, né? Então, quer dizer, ela poderia ter feito fácil uma venda de R$ 3.000 e ter evitado provavelmente um futuro problema depois da pós-venda, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante essa questão do campo de visão. Se não reconhecer a lente, pessoal, vai em média ali pelo valor, né, que ele já pagou, né, e a gente vai trabalhando um pouquinho a mais com esse cliente, tá? O hobby vai dizer como ele vai usar nos seus momentos de lazer, né? Se ele pratica esporte, se ele gosta de fazer uma caminhada, se ele gosta de subir montanha, se ele gosta de pular de esqui, se ele gosta de pular de paraquedas, né? Então, se ele gosta de assistir filmes, se ele gosta de maratonar na Netflix, né? Então, a gente vai direcionar também um produto, não só na profissão, mas para o hobby dele também, né? Porque se ele for, um produto que ele vai usar direto, ele vai ter que usar esse produto tanto na profissão, como no hobby dele, né? E aí pode acontecer de eu colocar um produto que vai satisfazer na profissão, mas não vai satisfazer no hobby, ou vice-versa, né? E aí, o que que eu faço? Né? Ou tento colocar um produto que vai satisfazer as duas situações, né? Ou direcionar para ele um óculos para o trabalho, um óculos para o dia a dia, tentar fazer uma venda adicional para esse cliente. Ok? Pessoal, com essas informações já podemos imaginar o produto que a gente vai vender para esse cliente, tá? Então é muito importante, tá? Então aqui, pessoal, a anamnese bem realizada te leva a resolver e sanar as dores do paciente, tá? Que foi o motivo que trouxe ele até a sua ótica. Então ele foi à sua ótica porque ele tem uma dor. A dor, você vai ter que saber tirar as informações dele na anamnese. E aí você sabendo qual que é a dor dele, qual que é o dia a dia dele, qual que é o trabalho dele, qual que é a rotina dele, você vai direto no alvo desse cliente e oferecer um produto para sanar essas dores. Ok? Tá? Sempre ali na venda, na hora que você estiver fazendo, pessoal, a anamnese, identifique algumas expressões, né? A gente fala muito de um livro que, vocês, provavelmente, se vocês não leram, né, o Corpo Fala, é bem importante que você consegue
entender ali as expressões do cliente ali no dia a dia da sua venda, né? Quando você está oferecendo um produto para ele, né? Às vezes ele está com o braço cruzado, né? Às vezes ele está com uma mão no queixo, né? Às vezes ele está mexendo a perna, está muito paciente, você consegue entender a linguagem dele, tá? Então, pessoal, então identifique as expressões desses clientes, tá? E, principalmente, cuide da sua linguagem corporal, não só a linguagem verbal, você deve se preocupar a falar com potencial com o cliente, né? Sempre costumo falar assim, eu gosto de falar assim, não existe termo correto na ótica, o termo correto é o cliente entender, tá? Não adianta você chegar para um senhorzinho de 70 anos que trabalha na roça e falar assim, ó, não, mas aqui porque o senhor tem a plaqueta, aqui porque o senhor tem a charneira, tá? Aqui o senhor tem a ponteira do óculos, aqui a gente tem as hastes, aqui ela vai ficar assim. Ele vai olhar para você e falar, pô, o que eles estão falando, né? Eu não estou entendendo nada, vai se sentir menosprezado, né? Então, para esses clientes de menor potencial, pessoal, não é linguagem técnica, não, é linguagem dele, né? Quando vem esses clientes, nesse sentido, eu costumo falar muito assim, não, vamos trocar aqui o pezinho do senhor aqui, ó, o pezinho do óculos, né? Já ouvi muitos falar, não, eu queria trocar a patinha aqui. Fala, pô, essa patinha sujou mesmo, hein? Já não, vamos colocar uma nova aqui para o senhor para ficar mais confortável, né? Ah, o cliente chegou aqui, ó, tá torto aqui. Eu falei, ixi, tortou a perninha do óculos aqui, né? Eu já percebi que se eu falar haste, se eu falar ponteira, se eu falar isso, cetato TR90, para ele não vai fazer a menor diferença. Ele vai se sentir mais confortável se eu falar o linguajar dele e ele entender o que eu estou falando. Diferente se você pegar um cliente de melhor entendimento, um médico, um oftalmo, aí você vai falar, não, a plaqueta, não, vou ajustar aqui na charneira, né, não, tem a ponte aqui, ó, não, vou puxar a ponteira mais aqui no seu crânio para ver se melhora o ajuste, né? E aí você fala, sim, os termos técnicos, tá? Então, é muito importante você falar com o cliente a linguagem que ele entende, tá? Eu costumo falar que não existe termo correto. O correto é o cliente entender o que você está falando. Ok? Fique atento à expressão facial do cliente, né? Então, às vezes, você olha no cliente, você consegue saber se ele está entediado ou não, né? Às vezes, você está falando, ele está com aquela cara tipo, poxa, não estou entendendo nada, né? Ou às vezes, ele está aqui com cara de, nossa, o que essa vendedora está falando, né? Ou às vezes, ela está balançando a perna ali embaixo da mesa, tipo, estou com pressa, não estou com paciência, tá? Então, é muito importante que você fique atento às expressões desse cliente, tá? E aí, à medida que você vai observando essas expressões, você tem que tentar mudar ali o seu processo da venda, vamos dizer assim, né? Às vezes o que você está falando não está sendo, o cliente não está entendendo, né? O cliente não está gostando, o cliente não está com paciência. E aí você tem que se readaptar ali na hora da venda e mudar o processo, né? Às vezes você está falando, e pô, ele está com pressa. Pô, deixa eu acelerar um pouquinho mais o processo. Não, aqui essa lente ela faz isso, 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 ela fica assim, 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 e ela fica tanto em 3 vezes. Pô, porque eu já vi que aquele cliente ele estava com pressa. Eu não vou perder, começar a explicar o produto com muita calma, porque eu tenho que trabalhar de acordo com a velocidade desse cliente, tá? Então é muito importante isso. Pessoal, mantenha o contato visual, é muito importante a questão do contato visual, tá? No contato visual você consegue ali observar se o cliente está gostando ou não de sua explicação, está interessado ou não, né? Então, você consegue ali no olhar, a gente fala que o olho não mente, né? Então, no olhar você consegue definir ali qualquer situação dele. Evite fazer interrupções. Toda vez que o cliente estiver falando, pessoal, espere ele terminar de falar, tá? Não interrompa ele. Isso é muito importante. Quando você interrompe ele, primeiro que você não vai ter as informações que você precisa, isso não é legal na hora da venda ali. Espere ele falar tudo que ele tem que falar, acabou, e você vai e entra com a sua parte. Faça conexões, né? O que é conexões, né? A gente fala que conexão é tudo aquilo que você tem em comum com o cliente, né? A gente fala isso muito no processo da venda, né? Fazer conexões, né? Falar alguma coisa que tenha interesse do cliente, né? Pô, descobri ali que ele trabalha com tal produto. Poxa, mas como que funciona esse produto, né? O que ele traz de benefício? Pô, é legal isso aí, né? Pô, se essa mulher estiver ali com uma criança, né?
A gente costuma falar que você quebrar uma mãe é você falar do filho dela, né? Então, às vezes a mãe está aqui, o filho está aqui. Nossa, que menina linda! Como você chama? Oi, Júlia, tudo bem? Como você está? Quantos anos você tem, Júlia? Nossa, Júlia, você tem um olho muito bonito, né? Quando você faz isso, você está criando conexões com o cliente, né? Principalmente nessa parte aí, quando você fala de um filho para uma mãe, né? E aí você consegue fazer conexão e quebrar ali todo o gelo que ele trouxe para a hora da venda, né? Tem várias outras situações, né? Quando é homem, gosta de futebol, costumo falar muito sobre futebol, né? Fazer uma conexão com ele sobre futebol, né? Às vezes uma mulher está com uma bolsa ali, né? Então a mulher tem mais conexão para isso, né? Nossa, que bolsa legal! Nossa, esse brinco! Nossa, que lindo esse colar! Nossa, essa blusinha! Onde você comprou? Foi aqui no centro mesmo, né? E aí você vai criando conexões, né? Isso ajuda você a quebrar o gelo, né? Isso ajuda você a quebrar o gelo com o cliente. E aí você sai um pouco, né? Daquela situação de que eu costumo falar assim, quando você vai atender o cliente, você não precisa ficar falando as 2 horas que ele tiver ali só de óculos, só de ótica, só de lente, só de tratamento. Então, muda um pouco o assunto, né? Faça conexões com o assunto de interesse dele, né? Sobre o trabalho dele, sobre o dia a dia dele, sobre o esporte. Pô, você pedala? Pô, que legal, eu também pedalo. Nossa, quantos km você está fazendo? Qual que é a tua bike? Né? Olha que exemplo legal. E aí você começa a quebrar o gelo e fazer a conexão com os clientes, tá? Seja humano, pessoal, essa parte eu uso muito para clientes idosos, como a gente já falei, né? Normalmente o cliente idoso ele vai chegar na sua loja, ele vai trazer ali tudo que ele tem de dores, né? Sem ser de visual, mas do resto da casa dele, do dia a dia dele, da vida dele, ele vai trazer todas as dores para vocês, né? Então a gente tem que ser ali um psicólogo, ser humano, né? E isso é legal, porque toda vez que ele passar na frente da loja, ele te cumprimenta, ele vem falar um oi, ele entra para tomar um café. Isso é muito importante, porque toda vez que alguém falar assim para ela, ô, seu João, estou precisando fazer um óculos, ele vai falar assim, não, vai lá no Mercadão dos Óculos, que tem um pessoal lá, nossa, eles atendem muito bem, né? Às vezes eu passo lá, tomo café, eu passo lá para ajustar, fico batendo um papo com as meninas, né? Às vezes alguém da família vai fazer, o primeiro local que ele vai lembrar vai ser de vocês, tá? Então isso é muito importante. Construa argumentos sólidos, né? Então, como a gente falou, de acordo com a dor dele, você vai argumentar que aquele produto vai resolver o problema dele, tá? E ofereça algo de valor. O que é algo de valor? Os benefícios desse produto, né? Ah, eu estou pagando 3 mil nessa lente, mas o que essa lente vai fazer? Ó, essa lente ela vai resolver essa tua dor, esse teu sentimento, essa sua adaptação, essa sua condição de enxergar no periférico, né? Esse tratamento vai resolver isso, né? O senhor está fazendo um investimento na sua saúde visual. Olha que interessante, o senhor está investindo na sua saúde visual, né? Então, construa algo e ofereça algo de valor para esse cliente, né? Você tem que criar na mente dele que aquele produto é um produto de valor, né? Que diferente de outros produtos que as pessoas vendem, né? Você consegue experimentar, né? Às vezes a pessoa paga, sei lá, 500, 600 reais num sapato, numa bota, mas ela consegue experimentar, é mais fácil, né? Numa bolsa, alguma coisa assim. A lente, ela não consegue experimentar, né? Consegue experimentar a armação. E aí, o que você tem que fazer com a lente? Você tem que criar na cabeça dele que aquilo é um produto de valor, que aquele é um produto que vai dar conforto, que a nossa visão é um dos principais órgãos do nosso corpo, e você tem que criar isso na mente do cliente, né? Então, você consegue fazer isso fazendo uma anamnese bem completa. E aí, pessoal, aqui, como eu falei no começo, né, saber ouvir também é uma arte, né? Uma coisa que não, eu já vou repetir para vocês, eu costumo falar que vendedor bom não é aquele que fala pelos cotovelos. Vendedor bom é aquele que sabe ouvir, porque sabendo ouvir é onde você vai direcionar exatamente aquilo que o cliente precisa. Então, ouça, não interrompa. Depois que ele trouxe ali as dores dele, né, você vai fazendo as perguntas esporadicamente e fazendo essa anamnese ali, essa entrevista, essas perguntas, para direcionar uma venda mais assertiva. Tá? Quando você faz uma anamnese correta e completa, a venda é muito mais assertiva, tá? Você consegue fidelizar esse cliente, tá? E você não tem problema pós-venda, porque esse cliente com certeza vai se adaptar com esse produto. Ok? Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat.
Não saiam do curso ainda, pessoal. Ah, agora a gente tem a participação especial da Priscila Cavina, tá, pessoal? Então é muito importante vocês continuarem aqui mais um pouquinho, né? O pessoal de Guarapari mandou aqui, importante olhar o campo de visão, isso é muito importante, gente. Tá? Priscila, passa a bola para você agora, tá? Maravilha. Estou entregando o bastão aqui para a Priscila, né? Ela vai trazer uma conversa aqui bem interessante com vocês agora, tá bom? Obrigada, William. Parabéns a todos que chegaram aí ao final. Obrigada, William, por ter compartilhado todo esse conhecimento aí com a gente ao longo desses 8 encontros. E saibam que vocês fazem parte aí de uma pequena parcela de pessoas que são persistentes e estão realmente focados com o seu sucesso, né? E é isso que vocês mostraram aqui, estando presente durante esse curso. E, como nós explicamos lá no início, nós vamos certificá-los e também, agora vocês estão a um passo de estar habilitados para o nível intermediário, certo? Então, como que vai funcionar? Eu sei que vocês vão abrir a loja agora, então é bem rapidinho. Prestem atenção. Eu estou mandando agora para vocês aqui no chat um link. Vocês vão entrar nesse link, responder bem rápido. É similar à ficha de inscrição que vocês fizerem. Com base nesse link, que a gente vai liberar a certificação para vocês e conforme a conclusão, aí os acertos que vocês tiverem neste teste de fixação, de aproveitamento, a gente já vai liberar para vocês o nível intermediário, certo? Que estamos perto de abrir a próxima turma. Então, link aí no chat, eu vou mandar lá no grupo também. Se você já acertar 100%, maravilha, a gente já vai te mandar o certificado e já vai te habilitar para o nível intermediário. Se você ainda realizar o teste e não acertar 100%, não se preocupa. Vai lá no material que a gente compartilhou no grupo, certo? Revisem, estudem, assistam os cursos e aí você pode refazer. A gente vai deixar esse link aberto por uma semana, ou seja, você pode realizar ele novamente até segunda-feira, ok? E aí, com base nessas respostas do formulário, que a gente envia no e-mail de vocês o certificado, tá? O grupo, ele vai permanecer aberto para a gente ir trocando ainda algumas informações e eu ainda ir passando algumas instruções para vocês para a finalização oficial do curso, né? Como que vocês vão fazer para passar para o nível intermediário, a hora que eu mandar para vocês o certificado, tudo certinho. A Lohane mandou aqui, tem material do curso que não está abrindo. Lohane, me faz um favor, manda lá no meu WhatsApp pessoal do RH, qual o material, para eu verificar se às vezes é um YouTube, se é um PDF, o que está acontecendo, e aí eu já organizo isso para vocês. O que a gente fez também, lá na descrição do grupo, tem o link de todas as aulas, e hoje eu já subo essa daqui, tá bom? Só tiveram algumas aulas que elas não gravaram, mas o material mesmo, a apresentação aqui do William Mike, a gente mandou para todos os dias. E mais uma coisa também, quem se manteve, último ponto, quem se manteve aqui até o final e acertar 100%, ou então perto disso, a gente vai entrar em contato pedindo algumas sugestões de vocês, né, do que vocês acharam, o que a gente pode melhorar para os próximos cursos, que vocês são aí a primeira turma que a gente abriu para este curso de ótica, tá bom? Então, pessoal, entrem lá no link, respondam, qualquer dúvida, o grupo vai se manter aberto. Muito obrigada a todos, parabéns por terem chegado até o final e até o próximo nível intermediário, hein? Tchau, tchau.